Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi a minha experiência de fazer um retiro de meditação com monjas do budismo tibetano no sul da França. Fica aí até o final que eu vou te contar. Bom, para você que segue aqui o canal, você já sabe que eu fiz uma viagem de um ano, foi um sabático que eu tirei para viajar e estudar ao mesmo tempo. Mas uma parte dessa minha viagem também foi muito dedicada a mim mesma, cuidando de mim. Eu fui para um retiro no sul da França para ficar uma semana meditando. Bom, sinceramente, se me falassem 3 anos atrás que eu ia fazer isso, eu ia falar que essa pessoa estava muito doida, porque eu não acreditava nisso de meditar. Eu achava que eu era uma pessoa agitada demais para meditar. Então, como foi que, de não saber nem o que é meditar, para passar uma semana meditando, como que foi esse processo? Bom, gente, teve um período da minha vida em que eu estava passando por um ano muito difícil. E aí, a minha terapeuta me indicou a começar a fazer meditação. Ela me indicou um aplicativo de meditação guiada que se chama Headspace. Como que é essa meditação guiada? Simplesmente é um cara que tem uma voz doce e suave que vai te conduzindo na meditação. Bom, a ideia aqui desse vídeo não é eu te contar muito sobre como é meditação guiada. Eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês verem um TED que o dono do Headspace fez e é muito bacana a forma como ele explica. E a segunda motivação que eu tive para ir para esse retiro de meditação foi a monja Coen. Também nesse período que eu contei pra vocês que eu tava passando por um ano super difícil, o canal da Monja Coen me ajudou absurdamente, porque ela é uma pessoa muito sensata e que fala de temas muito difíceis como depressão de uma forma muito doce. Então, com a Monja Coen, eu comecei a me interessar pelo budismo e aí vem o terceiro fator que me levou para esse retiro de meditação, que é um monge chamado Thich Nhat Hanh. Ele já foi indicado para o Nobel da Paz por ninguém mais, ninguém menos do que o Martin Luther King, e ele é o fundador do Plum Village. O Plum Village é o retiro para onde eu fui na França, mas o Plum Village tem várias unidades. Eles têm uma unidade em Hong Kong, eles têm uma unidade na China, eles têm uma unidade nos Estados Unidos e eles têm uma unidade na França, que foi para onde eu fui. E ó, chegar no Plum Village é muito fácil. Essa parte do vídeo contém altas doses de ironia e muita pronúncia errada em francês. Passo número 1, pega um voo até Paris. Passo número 2, de Paris pega um trem até Bordeaux. Passo número 3, em Bordeaux você reza uma Ave Maria para algum francês falar em inglês com você para te explicar como é que pega um trem para uma cidadezinha chamada Saint-Foy-la-Grande. Passo 4. Se você sabe falar francês, você pode pular o passo 3, não precisa da Ave Maria. Passo 5. Pega um trem até Saint-Foy-la-Grande. Passo 6. Chegando lá, você reza para todos os santos para aparecerem 2 monjas dirigindo uma picape para te buscar para ir até o Plum Village. É simples assim. Bom, e chegando lá, como que é o lugar? Gente, é um lugar maravilhoso. É um campo todo aberto, cheio de flores, com muita árvore, com muita natureza. É um lugar, sim, muito simples. São casinhas bem simples onde fica o retiro ali do Plum Village. Mas é um lugar muito lindo e que tem uma energia muito contagiante. Bom, aí você deve estar vendo as fotos e você deve estar pensando, nossa, que lindo! Assim que acabar a pandemia, eu vou trocar as férias que eu tinha planejado em Cancún para um verão no Plum Village. Peraí, se você achou pelas fotos que eu te mostrei que você vai chegar lá no Plum Village, vai ir para uma cama super confortável, vai meditar, depois você vai almoçar, depois você vai descansar, não é exatamente assim. No Plum Village você vive vida de monja. Lá no Plum Village você vive a vida de monja porque você segue a programação delas, literalmente. Então como que é? 5 da manhã, toca um sino e você tem que acordar. 6 da manhã, tá todo mundo numa sala, sentadinho, para fazer o sitting meditation, a meditação sentada. 7 da manhã, você faz exercícios. 7:30 da manhã, você vai tomar café da manhã, mas não pensa que é o momento que você vai interagir com todo mundo. Todas as refeições são feitas em total silêncio, nada de conversar.
8h30 da manhã tem o que eles chamam de House Delights, que é um nome fofo para te falar que é o momento de você limpar a casa. 11h30 da manhã tem o Walking Meditation, a meditação andando. E essa foi uma das experiências mais legais do Plum Village, porque o que o Plum te conta é que você não precisa necessariamente estar sentado com as pernas cruzadas para você fazer meditação. Você pode meditar em qualquer momento da sua vida, inclusive andando. Então o Walking Meditation é todo mundo que está ali no retiro, junto com as monjas, andando no meio da natureza. É para você prestar atenção a cada vez que o seu pé bate na grama, e isso é a forma de meditar. 12h30 tem almoço, novamente tudo em silêncio, e é você que lava o seu prato depois, e não vai achando que você lava na pia não, eles lavam os pratos em baldes. O primeiro balde é põe o prato sujo, tira o prato sujo. O segundo balde é põe o prato no sabão, tira o prato do sabão. O terceiro balde é põe o prato na água, tira o prato da água. E aí você seca o prato. E todo mundo faz isso junto, tá? Então a água tá ali com uma comidinha que sobrou ali. Mas tudo bem. Também dá para meditar fazendo isso. 3 horas tem praticar a meditação. O que é pôr em prática a meditação? São palestras que as monjas fazem, fazer alguma atividade em grupo. Eu nunca vou esquecer de uma atividade que foi quebrar nozes no chão. E também essa atividade era para você meditar enquanto você estivesse fazendo isso. Então, com uma atenção plena em quebrar as nozes no chão. 5h30 tem o jantar, todo mundo em silêncio, cada um lava o seu prato nos 3 baldes. 7 horas você vai meditar de novo. Você vai sentar na sala e você vai meditar por pelo menos 45 minutos. 8h30 da noite tem o que eles chamam de Noble Silence, o silêncio nobre. Ou seja, todo mundo agora tem que ficar em silêncio, ir em silêncio de volta para os seus dormitórios e dormir. Eu acho que com uma agenda dessas, talvez você esteja pensando em ir para Cancún mesmo, não? Olha, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiquei um pouquinho mais de uma semana no Plum Village, que era o tempo do retiro da primavera. Os 2 primeiros dias pra mim foram muito difíceis. Primeiro porque de fato pra mim foi um certo perrenguinho dividir uma casa com 16 outras mulheres. Opa, eu não tinha falado isso, né? E segundo, porque como é um ambiente com muito silêncio mesmo, começam a vir alguns fantasminhas na sua cabeça. Então, pra mim, os 2 primeiros dias foram bem pesados. Eu achei que eu não ia conseguir fazer o retiro inteiro. Depois dos 2 primeiros dias, que eu comecei a me acostumar, foi quando eu consegui relaxar e consegui aproveitar o melhor que o Plum Village pôde me trazer. E eu diria que foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida. Até me arrepia falar isso. Todo esse perrengue que eu falei, de brincadeira, claro, de dividir a casa com 16 pessoas, lavar a louça no balde, não é nada perto do que você tem de volta. Perto de, primeiro, ver de perto como é esse conceito que o Thich Nhat Hanh tem de meditação colocada em prática. Ou seja, da meditação não precisar necessariamente ocorrer quando você está sentadinho em posição de lótus. Essa meditação ela pode ocorrer enquanto você está andando, enquanto você está lavando a louça. Não é maravilhoso saber que a meditação pode estar aí no nosso dia a dia, à nossa disposição? A segunda coisa que se ganha muito em troca são as pessoas que você conhece fazendo o retiro lá com você. Eu conheci lá uma senhora de 70 anos que estava fazendo a sua primeira viagem sozinha. Eu conheci lá uma mulher que tinha uns 35 anos e estava passando por um divórcio muito difícil. Eu conheci lá uma jovem de 18 anos que tinha problema com alcoolismo e estava no Plum Village para se tratar. E eu conheci lá também um rapaz de 32 anos que tinha acabado de chegar da Palestina e ele estava na Palestina fazendo trabalhos sociais. Então essa experiência, esses contatos que eu tive no Plum Village com pessoas de mais diversas origens foi muito, muito bacana. Bom, e a terceira coisa é poder estar lá para ouvir tudo que as monjas têm para te ensinar, nas palavras delas no dia a dia e nas palestras que são os Dharma Talks. E assim, 2 Dharma Talks me chamaram muita atenção e foram palavras que eu nunca mais vou esquecer. Um deles foi na Páscoa. Uma das monjas começou a dar uma palestra sobre o quão simbólico era o feriado de Páscoa, porque falava do renascimento de Cristo.
e como a gente poderia trazer isso para as nossas realidades e fazer daquele momento de Páscoa também ser um renascimento nosso. Só que o que mais me chamou a atenção naquela época foi ver uma monja budista falando sobre um feriado católico. Até eu ter essa experiência, eu achava que cada religião falasse de uma coisa, que as religiões não se misturassem. Eu fiquei muito feliz de ver uma religião falando de outra religião de forma tão harmônica. Bom, e o segundo Dharma Talk que eu tive foi uma conversa cara a cara com uma monja. Lá você podia marcar horários para falar com as monjas, só você e ela. E aí eu contei para essa monja que eu estava fazendo toda essa viagem e que eu queria praticar mais a compaixão com as outras pessoas na minha vida. E aí disso veio o primeiro ensinamento. E eu vou trazer isso para nossa realidade no ambiente de trabalho. Quando você está tendo uma conversa cara a cara com alguém, às vezes você não sente que você está falando e a pessoa nem está escutando direito, na verdade a pessoa está pensando no que ela vai te responder. Essa conversa cara a cara que eu tive com essa monja foi totalmente contrário. Porque eu falei de mim, falei o que eu estava fazendo. A monja ouviu tudo o que eu falei. Depois que eu terminei de falar, ela inspirou e expirou 3 vezes antes de me responder. Tudo isso demora 16 segundos, tá? E eu sei que pra gente que tá acostumado com essa vida super agitada, um monte de gente falando, toda essa confusão que existe entre a gente, quando você fica cara a cara com alguém em silêncio, isso te provoca, sei lá, te provoca algumas coisas muito estranhas que eu não sei nem te falar. Mas pra mim foi quase como um tapa na cara a monja ouvir tudo que eu tava falando e ficar em silêncio. Ela inspirou, expirou. Mas o que a monja estava fazendo naquele momento ela prestou atenção em mim enquanto eu falava. Depois, ela inspirou e expirou 3 vezes e trouxe a atenção para ela antes dela me responder. Isso significa mindfulness. Bom, e se você está se perguntando qual foi a resposta que a monja me deu sobre como ter compaixão pelos outros, antes disso, eu preciso te falar o que significa compaixão. A gente às vezes acha que compaixão é sentir pena de alguém, mas não é nada disso. A compaixão significa ter uma completa identificação com os outros e uma prontidão ativa para poder ajudá-los de qualquer maneira. E sabe como a monja me disse como faz para ter compaixão com os outros? Ela falou que a compaixão tem que começar pela gente. Se a gente não tem compaixão pela gente, como que a gente vai ter compaixão pelos outros? Bom, gente, então é isso. Essa experiência no Plum Village, ela me trouxe mais sabedoria de como lidar com os meus sentimentos. Ela me trouxe mais técnicas de como estar no aqui e no agora. E ela me trouxe memórias que eu vou levar para sempre comigo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém, deixa o seu like e até o próximo vídeo.